tarde, irmãos. Mais uma vez chegamos aqui para a nossa escola dominical. Cada semana com uma lição que nos fala da vida de um personagem bíblico. E é muito bom a gente poder estudar esses personagens para que nós possamos aprender com eles. São pessoas como nós, mas que escolheram seguir a Jesus. Então, vamos, antes de iniciar o nosso estudo, orar juntos. Nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nos debruçamos sobre a Tua Palavra, em que podemos aprender mais alguma coisa de Ti, aprender da Tua influência, do Teu testemunho, junto a tantos personagens lá no seu tempo, mas que ainda hoje nos servem como inspiração, Senhor. Abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos aprender aquilo que Tu tens programado para nós no dia de hoje. Amém, Senhor. Em nome do Teu Filho. Amém. Bom, hoje nós vamos falar de um personagem chamado Estevão. Estevão, fiel até o fim. O Estevão aparece na Bíblia em 2 capítulos somente. A história dele, para nós, na Bíblia, é curta, mas traz muita informação e muito para nós aprendermos, né? Estevão aparece pela primeira vez no livro de Atos, lá quando a igreja estava se formando e as pessoas se juntavam não só para o culto, para ouvir a palavra, mas também viviam juntos, se alimentavam juntos, e tudo isso era muito importante para o crescimento da igreja. Vocês lembram na semana passada, quando o pastor Jorge falou sobre a diaconia e o momento em que foram escolhidos 7 homens para cuidar da distribuição de alimentos, porque estava tendo uma pequena disputa entre os membros da igreja. Uns diziam que outros eram privilegiados, que as viúvas estavam sendo esquecidas dentro de um grupo, que havia necessidade de alguém para administrar isso. E os pais da igreja, os líderes da igreja, que viam o seu ministério como ministério da palavra, perceberam que era importante designar pessoas específicas, organizar a igreja, um pouco como nós fizemos lá no Monte Alegre, né? Nós estamos trabalhando em ministérios, grupos específicos de acordo com as capacidades e as necessidades da igreja, para que não sobrecarregue somente um grupo, né? E que todas as pessoas se envolvam. Naquele período foram escolhidos 7 homens como diáconos para se preocupar com essa parte da distribuição dos alimentos. Mas isso não foi visto como uma coisa simplesmente banal, corriqueira, não era qualquer um que foi escolhido, né? Os homens que foram escolhidos tinham que ter certas qualidades. Então nós sabemos desde o começo, porque Estevão foi um desses homens escolhidos, nós sabemos que Estevão era uma pessoa que era reconhecida dentro da igreja como um homem de muita fé, um homem sábio, um homem que tinha confiança da liderança, mas também da própria comunidade. Então nós sabemos que Estevão era um personagem muito importante, já desde o começo. E Estevão vai ser um marco na igreja, porque ele vai ser o primeiro mártir. Ele vai morrer por causa da sua fé. Hoje em dia, se você pensar na sua vivência,
nós hoje não morremos por causa da nossa fé. Aqui no Brasil, no momento, não. Mas tem muitas coisas que nos atrapalham nesse processo. Você pode pensar em alguma coisa que te atrapalha para ser fiel a Deus, seguir os passos de Jesus? Com certeza tem muita coisa. É o trabalho, às vezes os amigos, as amizades, certos vícios que a gente tem, todas essas coisas podem nos atrapalhar. Mas nós vamos ver com Estevão como é que ele lidou com as tribulações, as dificuldades e apesar de tudo ele foi fiel até o fim. Então vamos pensar um pouquinho nessa história e vamos entender um pouco mais sobre quem foi Estevão, né? Ele era judeu, mas ele era familiarizado com toda a cultura grega daquele período. E ele era um profundo conhecedor da Bíblia, das profecias, da lei, e ele tinha uma atuação bastante forte na comunidade. A Bíblia nos diz que ele fazia prodígios, e grandes sinais. Em Atos 6, versículo 8, nós temos essa confirmação. Ele fazia prodígios e grandes sinais. Já nos destaca, né, esse personagem pelas suas capacidades. Mas, naquele período, a igreja enfrentava uma perseguição muito grande. Muitos judeus, muitos outros povos não concordavam com o que os cristãos diziam, que o Messias já tinha vindo, que ele tinha morrido e ressuscitado, que Deus tinha um novo projeto para a sua igreja, para o seu povo. Muitos não acreditavam, não queriam acreditar, e eles combatiam a igreja, né? Em geral eram judeus, às vezes judeus que eram ex-escravos, compartilhavam na sinagoga, mas eles não acreditavam naquilo que os cristãos diziam, discordavam de Estevão. E esse grupo começou a questionar Estevão e fizeram mais, subornaram algumas pessoas para que eles dessem falso testemunho. Essa é uma história que a gente conhece. Isso acontece até os dias atuais. Quantas pessoas não chegam diante do juiz ou não chegam diante de outra pessoa e dão falso testemunho, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos das pessoas e comparar com aquilo que a gente sabe. O povo já sabia que Estevão era um homem bom, um homem de fé, um homem que era cuidadoso com as coisas de Deus, que era conhecedor da palavra, mas isso não foi suficiente. Isso, quando entrou em conflito com os seus próprios pensamentos, com a sua própria forma de crença, foi o suficiente para que eles deixassem todas essas coisas de lado e atacassem o Estevão. Estevão, então, foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio era onde se fazia o julgamento da igreja, porque eles diziam, essas falsas testemunhas, diziam que ele falava contra Deus e contra o templo. Qualquer pessoa que convivesse com Estevão saberia que isso não era verdade. Mas então foi levado diante do sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que tinha que fazer essa constatação para saber se o que as pessoas diziam era verdade ou não. E dali sairia então um julgamento e uma sentença específica, né? Mas Estevão não teve medo.
quando foi perguntado, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver no capítulo 7, né? Toda a defesa que Estevão faz. E você vai perceber o quanto ele conhecia da Bíblia e o quanto ele conhecia da história. E ele vai dar uma aula de história bíblica para esse sumo sacerdote e todas as pessoas que estavam ali. Ele começa lá em Abraão e vem falando do plano de Deus, de Moisés, da saída do Egito, da libertação, mas toda a história que ele conta, ela é interpretada por Estevão a partir da sua experiência com Jesus. E ele vai dizendo que tudo isso foi plano de Deus para que nós chegássemos então a esse grande libertador que é o Jesus, a esse que poderia trazer realmente uma vida nova para a população. Mas as pessoas não gostaram de ver quanto conhecimento Estevão tinha. E Estevão também não poupou a sua crítica a essas pessoas, dizendo que os próprios judeus é que foram responsáveis pela morte de Jesus e que deveriam então olhar para si mesmos. Aí o povo que estava assistindo ficou com muita raiva, nem esperaram, na verdade, a sentença do sumo sacerdote, já levaram Estevão para fora da cidade, lá o apedrejaram até a morte, porque ele não quis deixar a sua fé, não quis dizer que estava errado, não quis negar a figura de Jesus. Mas mesmo enquanto observavam todo esse discurso, várias pessoas perceberam que este era sim um homem de Deus. E é interessante que enquanto eles estavam apedrejando Estevão, várias pessoas tiraram seus casacos e deixaram aos pés de um homem que nós vamos conhecer mais a fundo depois, que é o Saulo, que vai se transformar em Paulo e será um dia um grande missionário da igreja e vai ser um exemplo muito grande para nós e vai escrever cartas maravilhosas, mas naquele momento ele assiste à morte de Estevão. Então, diante desta história trágica, o que é que nós podemos aprender com Estevão? O que Estevão tem para nos dizer que é importante para a nossa vida também, né? Porque quando nós lemos a palavra, nós tiramos lições disso, né? Hoje nós não sofremos, pelo menos no Brasil, martírio. Nosso contexto brasileiro, em geral, as pessoas não morrem por causa da sua fé. Nós temos liberdade de fé. Nós sabemos que em muitos países isso não é verdade, né? Inclusive, existem países onde acontece o apedrejamento até a morte. Mas nós também sofremos em alguns momentos tribulações e também muitas vezes nós somos levados a deixar a nossa fé por alguma outra doutrina. Nós chamamos isso de vento de doutrina, gente que vai para lá e para cá de acordo com aquilo que ouve e não com aquilo que vivencia e realmente acredita, né? Então, o legado de fé de Estevão nos faz pensar em certas coisas. Em primeiro lugar, não deixar de testemunhar a fé em Cristo. Estevão
mesmo diante do sinédrio, mesmo diante da certeza da sua morte, ele mesmo reconhece em um momento que essa situação não vai ser boa para ele, né? Ele reconhece que possivelmente ele vai morrer, mas ele não deixa de acreditar, a sua fé o sustenta e ele afirma a sua fé. Ele fala de Jesus, ele fala de toda a trajetória do plano de Deus para o seu povo. Ele é um homem corajoso, né? E isso nos impele também a sermos corajosos. Mesmo diante da descrença de familiares, de amigos, nós precisamos manter a nossa fé. Mesmo em situações do trabalho, onde as pessoas até fazem gozação, brincadeira, chacota conosco por causa da nossa fé, nós precisamos manter a nossa fé. Tem gente que é pessimista, que fala mal. Temos atualmente a situação da pandemia, do vírus, e nós não podemos deixar de lado a nossa fé, nós temos que demonstrar a nossa esperança, temos que ser fiéis até o fim, assim como foi Estevão também. Nós precisamos transformar as adversidades em oportunidade, assim como nós estamos fazendo nesse momento em que a gente não pode se encontrar na igreja, mas nós estamos usando os meios de comunicação para chegar inclusive a pessoas que nunca foram tocadas pela nossa igreja ou pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Então nós temos que transformar as adversidades em oportunidade de levar a mensagem de Deus. Uma segunda lição que nós podemos tirar é que enfrentar as adversidades e morte tem que ser feito com confiança em Deus. Nós não estamos isentos de sofrer, de ter adversidades. Em nenhum momento Deus ou Jesus nos prometem: depois que você se converter, você nunca mais vai ter problema. Não, nós não ouvimos nunca isso. A Bíblia não nos conta isso. Pelo contrário, nós vamos sofrer, sim, nós vamos ter problemas como todas as outras pessoas. Mas como é que nós vamos enfrentar estas dificuldades? Sempre confiando que Deus está no poder, Deus está no controle, Ele pode nos ajudar nessas adversidades. Ele pode nos tirar dessas situações. Ou, no mínimo, né, colocar um suporte para nós. Quando Estevão estava diante do sinédrio e estava sendo acusado, as pessoas que estavam ali falam o seguinte: todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Como é que Estevão, nesta situação, geralmente quando nós estamos numa situação difícil, o nosso rosto também mostra isso. Nós ficamos tristes, nós ficamos carrancudos, o nosso sorriso, em vez de subir, desce, né? Nós ficamos com o rosto transtornado. Mas o que acontece com Estevão? As pessoas que olham para ele, que o ouvem falar, veem no rosto dele como se fosse um anjo. Por quê? Porque Estevão estava seguro daquilo que ele estava falando. E mais do que isso, ele tinha certeza daquilo que falava e que Deus estava no comando de tudo aquilo que ele estava falando e passando, né?
Então, as pessoas perceberam isso no olhar dele. Interessante, né? Que mesmo vendo isso, essa situação não foi mudada. Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Nós não temos como impedir certas situações adversas, mas nós precisamos enfrentá-las da melhor maneira possível e sempre sabendo que nós não fazemos isso isolados, sozinhos. Hoje nós vivemos numa situação de isolamento, né? Nas nossas casas, tendo que ficar em casa, muita gente não sai para a rua. Quando saímos de máscara e as pessoas não veem o nosso rosto, não vê se a gente está sorrindo, se estamos chorando, né? Algumas pessoas já até criaram máscaras com um sorriso ou uma cara carrancuda, então você pode escolher como é que você quer sair na rua. Nós não podemos escolher os nossos problemas, né? Mas mesmo durante esses problemas, nós temos que ter certeza de que Deus está conosco, Ele está junto conosco e nós temos que confiar que Ele sabe o que está fazendo, né? Uma terceira lição. Quando Estevão estava sendo apedrejado, é impressionante. Ele, em Atos 7, versículo 59, ele olha para cima e ele ajoelha-se e clama em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Pediu que Deus perdoasse as pessoas que o estavam matando. Muito corajoso esse Pedro, esse Estevão. Lembro de Pedro também. Muito corajoso e a todo momento a gente percebe a sua fé, sua confiança, apesar de ver essas pessoas querendo o mal, ele diz para Deus, ele se entrega nas mãos de Deus e pede que Deus não faça mal a esses indivíduos, que Deus os perdoe, porque Ele está perdoando a todos, né? E Estevão sabia que as pessoas que tinham dado testemunho contra ele estavam dando testemunho falso. Aqueles que conheciam realmente Estevão sabiam que o testemunho era falso. Aqueles que tinham pago, subornado as testemunhas, sabiam que era um testemunho falso. Mas mesmo assim, isso tudo aconteceu e Estevão pede perdão diante de Deus, pede que ele não impute essas faltas a essas pessoas, não acuse essas pessoas, porque ele mesmo está perdoando os atos que elas estão fazendo, né? E nós, às vezes por coisas pequenas, nós não queremos perdoar o próximo. E Estevão, diante da própria morte, perdoa aqueles que estão ao seu redor e o estão matando, né? Ele foi capaz de perdoar por causa da sua fé, por causa da sua firmeza em Cristo, porque ele sabia, ele tinha confiança que ele estaria com Deus. E num dado momento, ele olha para o alto e tem uma visão de Deus. E fala com as pessoas que estão ali, que ele está vendo Deus, está vendo Jesus do lado de Deus. Ele recebe essa visão
por causa da sua confiança e por causa do seu amor e por causa da sua fé. E ele vai ser então morto, mas nós aprendemos com ele, sabemos como é que nós também devemos viver. Então, agora indo para a nossa conclusão, Deus é realmente maravilhoso. Ele traz para nós lições maravilhosas através desses personagens e ele muda o rumo da nossa vida. Então, da limitação humana, ele faz brotar o sobrenatural e a fé. Nós somos limitados, mas confiando em Deus, nós passamos para um outro nível e nós aumentamos a nossa fé. Em meio à maldade humana, ele proporciona situações e oportunidades de salvação. Quem que estava lá, naquele momento, observando tudo, ainda jovem? Saulo, que depois será o maior missionário da igreja primitiva, que vai ser um testemunho, vai dar um testemunho enorme de Jesus. Naquele momento, ele apoia o Sinédrio, mas logo em seguida vai ter a sua vida transformada também. Na dor, no sofrimento, as pessoas são levadas a amar. Então, nós temos um Deus que modifica a nossa vida, que em situações que às vezes nós não sabemos muito bem o que está acontecendo, como nessa pandemia, quantas situações negativas nós vivenciamos. No entanto, quantas oportunidades nós tivemos também para levar a palavra, para apoiar um amigo, para crescer na nossa própria fé, estudando mais, orando mais, lendo mais a palavra, para que a cada dia nós possamos crescer também, né? Então, qual que é a nossa tarefa diante dessa história impactante? Seguir em fidelidade a exemplo de Estevão. Estevão foi fiel até o fim da sua vida e nos deu um exemplo maravilhoso do que é viver na fé e na confiança em Deus. Boa noite para todos vocês e continuem assistindo, ouvindo, participando da Escola Dominical. Nós temos oportunidades ainda pela frente para aprender cada dia mais a palavra de Deus. Boa noite.